Bom dia, Igreja. É bom estarmos juntos nesta manhã a louvar o nosso Deus. Para iniciar o nosso louvor, gostava de partilhar convosco a leitura do Salmos 15. Possamos ler em conjunto e iniciar o louvor ao nosso Deus. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e do coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que, a seus olhos, tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Vamos louvar o nosso Deus que é tão bom e que sempre nos sustém. Um bom domingo. Olá, Igreja. Salmos 122, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Querida Igreja, é tempo de voltarmos à nossa casa com os cultos presenciais. Dia 7 de junho é a data do nosso regresso, por isso contamos com todos. Vamos ter 2 cultos de 45 minutos cada um, para os quais precisamos da vossa colaboração e também compreensão. O primeiro culto será às 10 horas da manhã e o segundo às 11h30. Também teremos, claro, um destes cultos transmitido em direto na internet. Precisamos, por isso, que cada um de vós se inscreva no link que surge no ecrã para podermos ajustar as presenças às condições que o auditório oferece em segurança. Lembro também que, dentro do possível, iremos respeitar a vontade de cada um, mas peço também que compreendam que, se tivermos de ajustar o horário pretendido por causa da lotação com as presenças permitidas, espero que consigam entender e ajudar-nos neste processo. Espero que todos, por isso, possam colaborar e também compreender. Este primeiro culto, como é hábito entre nós, as crianças e adolescentes que estiverem presentes assistirão ao culto no auditório, como sempre fazemos ao primeiro domingo de cada mês. Em breve traremos informação sobre o funcionamento destes 2 grupos nos nossos cultos. Todos os que não conseguirem deslocar-se ou ainda não se sentirem seguros para estar presencialmente, relembre que haverá a transmissão do culto via internet. Consulte a informação nesse âmbito. Por amor se entregou, rude cruz suportou, mas ele venceu a morte. Nada o pôde deter de resgatar o meu ser. Ele mudou a minha sorte. Para sempre louvarei cantando. Para sempre louvarei dançando. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Oh, 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 oh. Bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz da escuridão. Traz esperança ao que crê. Tudo conhece, tudo vê. Do mundo ele é a salvação. Para sempre louvarei cantando. Para sempre louvarei
ao Rei toda a glória, toda a glória. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Oh, 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 oh. Bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus, para sempre lhe darei louvor. Bom dia, igreja. Cá estamos nós no dia de Pentecostes, o dia que para muitos só simboliza o nascimento da igreja. É o dia que está fundamentado, ou que está assente numa festa judaica, uma festa que era conhecida como a festa das tendas ou das colheitas, ou então, ainda mais importante, precisamente neste dia ou nestes 2 dias que envolviam esta festa, o dia da outorga ou da entrega da Torá, da palavra de Deus no Monte Sinai a Moisés. Para o cristianismo, a palavra Pentecostes ou a festa do Pentecostes assumiu uma ideia ou uma abertura completamente diferente. Há 2 relatos que falam sobre esta experiência pentecostal que o livro de Atos dos Apóstolos nos trouxe até nós. A primeira é precisamente no dia de Pentecostes, que nós conhecemos, no capítulo 2 de Atos, versículo 1 a 4, que diz: tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram repletos ou cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que se exprimissem. O outro relato tem a ver com a visita do apóstolo Pedro à casa de Cornélio. E encontramos em Atos 10, 44, que diz: Pedro estava ainda falando estas coisas quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Então nós temos estes 2 acontecimentos, estes 2 momentos marcantes da igreja, que nos trazem a ideia ou que nos trazem um pouco a abertura que o dia de Pentecostes ou a manifestação do derramamento do Espírito Santo, que daí nós chamarmos a esta experiência uma experiência pentecostal, nos transmite até aos dias de hoje. O Pentecostes, no fim de contas, nestes 2 relatos, acaba por derrubar 2 grandes segregações ou 2 grandes limitações para a qual o povo vivia, e ainda hoje, em muitos aspectos, ainda as pessoas estão subjugadas por essas limitações ou segregações. Em primeiro lugar, a questão linguística ou o nacionalismo. Em segundo lugar, a questão cultural ou os costumes, os hábitos das pessoas. Vocês sabem, na Bíblia, a Torre de Babel é sinónimo desta separação, deste afastamento, não por causa da intenção humana de realizar grandes coisas, mas porque nessa intenção estava subjacente o orgulho, a presunção humana, que se achava capaz de fazer tudo e para o qual não tinha limites, principalmente por causa de maus fundamentos, de uma má atitude. Então a Bíblia relata-nos ou relembra-nos essa construção da Torre de Babel, que se torna também na divisão de línguas, na separação. Quando o Pentecostes se dá, naquela festa em Jerusalém, quando este dia acontece, depois de uma noite sem dormir, porque na tradição judaica esta noite era uma noite para lerem a Torá, era uma noite para estarem à volta da palavra dada por Deus a Moisés,
depois desta noite e deste derramamento do Espírito Santo, o que aconteceu foi que houve uma aproximação. Ou seja, quando os povos que estavam lá diferentes, as culturas diferentes, repararam ou, de alguma forma, encontraram um meio, uma nova, e desculpem a expressão, Torre de Babel, que os aproximava, ou seja, através daquilo que eles ouviam os discípulos anunciar. Então, em primeiro lugar, o dia de Pentecostes, ou esta festa pentecostal, tanto no primeiro relato como no segundo, mostra uma coisa muito importante, é que abre os nossos horizontes para nos aproximarmos uns dos outros. A realidade judaica daquela altura, e ainda hoje nós vivemos isso em muitos casos, é segregadora, fechada e procura de alguma forma impedir ou dificultar a entrada de outros no seu meio. Veja o que diz o versículo 4, que nós já lemos aqui do capítulo 2 de Atos. Diz, e todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que se exprimissem. Ou seja, de alguma forma, Deus abriu aquelas pessoas que naquela época, naquele momento, falavam apenas uma língua ou falavam a língua nativa. Ele deu-lhes a oportunidade de eles falarem línguas que podia chegar a outras pessoas. O versículo 5 e 6 diz precisamente isso. Achavam-se, então, em Jerusalém, judeus piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão ocorreu e ficou perplexa, pois cada qual ouvia falar em seu próprio idioma. De alguma forma, está aqui a mostrar-nos a palavra de Deus que o Pentecostes para nós, este derramamento do Espírito Santo, esta vivência espiritual em cada um de nós, não é para nos fechar em nós mesmos, não é para nos limitar e para voltar outra vez a nós vivermos subculturas em que só nós entendemos, mas é uma abertura ao mundo. Uma abertura a toda a gente. Uma abertura àquelas pessoas que nos parecem impossíveis de alcançar. Por exemplo, no relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, aqui a abertura ainda é mais abrangente e rompe com uma série de imposições ou de condicionalismos que não permitiam chegar até este tipo de pessoas. O versículo 47 de Atos 10 diz, então disse Pedro, poderia alguém recusar a água do batismo para estes que receberam o Espírito Santo, assim como nós? Pedro e os seus companheiros ficaram perplexos, que na casa de Cornélio, enquanto ele pregava, e é interessante que o Espírito Santo não permitiu que Pedro terminasse a sua pregação. Eu espero que não aconteça o mesmo comigo, mas ele não lhe foi permitido porque o Espírito Santo sabia que havia naquelas pessoas o mesmo desejo, a mesma abertura, o mesmo amor, a mesma devoção a Deus. Por isso, chegando a uma parte da pregação de Pedro, o Espírito Santo desce sobre todos eles e eles são cheios do Espírito Santo e, tal como no dia de Pentecostes, também começam a falar em outras línguas, começam também a demonstrar este dom inefável, este dom maravilhoso que levou o apóstolo Pedro e aqueles que o acompanhavam a ficar perplexos, a não perceber o que é que estava a acontecer. E vocês sabem, há uma história na Bíblia que mais ou menos relata-nos que nós temos alguma dificuldade. A nossa tendência é sempre para fechar fronteiras, para limitar Deus, quando Deus é um Deus muito mais abrangente do que aquilo que nós às vezes imaginamos. Há um relato bíblico que no tempo de Moisés, quando Deus faz com que o Espírito o seu Espírito Santo desça sobre Moisés e os 70 anciãos que estavam com ele, este relato bíblico claramente mostra que Deus não estava limitado e
veio a acontecer que 2 homens, um chamado Eldad e outro chamado Medad, também fora do arraial, fora da tenda da congregação, onde Moisés e os 70 estavam reunidos, também começaram a profetizar. Também foram cheios do Espírito Santo. E de tal maneira que Josué, um pouco perturbado com isto, vem ter com Moisés e diz: olha, há ali 2 homens que também estão a ter a mesma experiência que nós, proíbe-os. E Moisés tem aquela expressão em que diz: porquê? Tens tu ciúmes? Está com ciúmes? E diz, como ele relata: oxalá todo o povo do Senhor fosse profeta, dando-lhe o Senhor do seu Espírito. Este é o desejo de Deus, este é o desejo da igreja que se abre ao mundo, a igreja que se abre a novos horizontes, a igreja que procura chegar aonde outros, pelas suas limitações, pelos seus rituais, pelas suas imposições, não são capazes de chegar. Meus irmãos, o Espírito Santo foi-nos dado para que nós possamos chegar a todos. E algumas vezes à nossa volta, até mesmo dentro da nossa cultura portuguesa, nós às vezes encontramos limitações, encontramos impedimentos, encontramos dificuldade em comunicar, em chegar a essas pessoas. O Espírito Santo foi-nos dado para que nós possamos abrir novos horizontes e chegar mais longe. A segunda coisa que o Espírito Santo também nos mostra, e o dia de Pentecostes é pródigo nesse aspecto, é que nos faz sair, ou seja, em certo sentido, traz-nos para onde nós possamos ser ouvidos, escutados, possamos ser interrogados, possamos de alguma forma viver uma dimensão exterior, uma dimensão que abrange a sociedade no seu todo. De alguma forma que nós não conseguimos perceber muito bem, eles foram cheios do Espírito Santo no cenáculo, naquela casa, no lugar mais alto daquele prédio, e depois, sem o livro de Atos dos Apóstolos explicar muito bem, eles encontraram-se na rua e aí atraíram as multidões, como diz no versículo 6. Com o ruído que se produziu, a multidão ocorreu e ficou perplexa. Então, nós passamos de um pequeno número de pessoas que estavam a ter uma experiência importante com Deus, uma experiência do derramamento de fogo, de um vento impetuoso que encheu toda a casa, numa experiência de falar numas línguas que a maior parte deles desconhecia, e nós passamos dessa experiência num lugar fechado para um lugar aberto, onde todos podem escutar. É precisamente o que diz, na continuação neste capítulo de Pedro. Diz que Pedro, então de pé, junto com os 11, levantou a voz e assim falou. E o que é que ele disse? Homens de Israel, ouvi estas palavras. Ele estava a falar à multidão e continua dizendo: aqueles, pois, que acolheram a sua palavra, ou de alguma forma depois do seu discurso, fizeram-se batizar e acrescentaram-se a eles naquele dia quase 3.000 pessoas. De um pequeno número de 120 pessoas passam para 3.000 pessoas no mesmo dia. Só é possível quando o Espírito Santo nos abre estes horizontes e que nos faz sair, impele-nos a ir até onde os outros estão. A mesma experiência teve Pedro com a casa de Cornélio, ou com este tipo de pessoas que estavam ali. Vocês sabem, o capítulo 10 de Atos vai relatando, antes de virem os criados trazer a mensagem a Pedro para que ele se deslocasse à casa de Cornélio. Antes disso, Pedro tem uma visão e vai pensando o que é aquela visão. Está com fome. Deus pede para ele fazer uma coisa impossível, comer alguma coisa que era imunda, que não era permitido ao judaísmo fazê-lo. Por exemplo, aqui em Atos 10, versículo 34 e 35, diz o seguinte: tomando então a palavra, Pedro falou. Quando ele se encontra em casa de Cornélio, ele reflete sobre este aspecto e diz o seguinte: deu-me conta, em verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em qualquer lugar quem o teme e pratica a justiça e lhe é agradável. Ou seja, Deus não anda à procura de pessoas de uma cor de pele A ou de uma cor de pele B, de um tamanho A ou de um tamanho B, de uma cultura A ou de uma cultura B. A única coisa que Deus anda à procura é de pessoas que
praticam a justiça e fazem o que lhe é agradável. E há muita gente espalhada por este mundo que se calhar não professa a mesma fé como nós professamos, mas continua a fazer a justiça de Deus, continua a fazer aquilo que lhe é agradável. E para nós chegarmos a essas pessoas, nós precisamos de sair do nosso reduto. Até mesmo o reduto cultural, porque senão os nossos olhos nunca serão abertos. Nós continuamos limitados aos nossos hábitos, aos nossos pensamentos circulares, às nossas maneiras ou formas de ver as coisas, e a nossa compreensão está castrada porque está muito limitada apenas àqueles com quem nós convivemos e que, no fim de contas, não levantam grandes questões sobre aquilo como nós pensamos. Mas quando Deus dá esta visão a Pedro, mostra-lhe o seguinte: Pedro, tens que sair para fora. Tens que sair daqui. E vocês lembram-se quando Abraão estava com dificuldade em compreender a promessa de Deus, ou a promessa de Deus estava a ser para ele muito demorada, estava a ser bastante difícil de aceitar que realmente aquilo seria uma promessa que de alguma forma no seu tempo de vida seria realizado. Quando isso acontece, quando Deus vê que Abraão não está a conseguir lidar com todo este peso, com toda esta situação, o que é que Deus faz? Diz a Abraão para sair fora da tenda e diz: olha as estrelas dos céus e contas se porventura és capaz. Ou seja, Deus está a mostrar claramente que aquilo que Deus está a fazer no mundo, aquilo que Deus está a trazer a toda a terra, vai muito para além daquilo que nós às vezes vemos acontecer na nossa igreja, na nossa comunidade, no nosso meio evangélico ou na nossa nação. Veja o que diz o versículo 45 e 46 de Atos 10, e que deixou os companheiros de Pedro perplexos. E os fiéis que eram da circuncisão, que mantinham esta posição de não, a tradição tem que ser mantida, e que vieram com Pedro, ficaram estupefactos ao ver que também sobre os gentios se derramara o dom do Espírito Santo, pois ouviam-nos falar em línguas e a engrandecer a Deus. Reparem bem a forma como Deus faz as coisas de uma maneira tão maravilhosa, tão extraordinária. Deus começa por dar uma visão a Pedro, uma visão que ele não compreende, que ele não entende. E algumas vezes, quando nós temos visões ou quando temos alguns sonhos, nem sempre iremos entender logo na totalidade. Mas no meio do processo em que Deus nos guia, nós iremos entender o alcance de Deus e aquilo que Deus quer mostrar-nos. E uma das coisas que Deus nos quer mostrar, e que o Pentecostes é fundamental neste aspecto, é que nós devemos sair mais para fora. Está na hora da igreja sair para fora. E quando nós falamos de sair para fora, não é só questão destas 4 paredes. É nós sairmos para fora no nosso dia-a-dia, na forma como nós nos relacionamos com os amigos, conviver mais com as pessoas que não professam a mesma fé que nós, porque nós confiamos que aquilo que é em nós é mais forte do que aquilo que está no mundo. Aquilo que está em nós é mais forte do que aquilo que está no mundo. A fé e a confiança que existe em nós é mais sólida do que aquela que está no mundo. Então Deus, no Pentecostes, abre-nos os horizontes, faz-nos sair para fora e, em terceiro lugar, também nos faz perceber as coisas de uma forma lógica, de uma forma entendível, inteligível. Uma das coisas importantes nestes 2 relatos é que este revestimento não é vazio de conteúdo, nem vazio de sentido. O poder do Espírito Santo que nos é dado não são comportamentos bizarros, sem qualquer racionalidade, muito menos comportamentos insanos e disparatados. É porque algumas vezes parece que a tendência é essa. Não, nada disso. Há sempre uma lógica no revestimento de poder que Ele nos dá. E esse revestimento desse poder tem 2 grandes objetivos: engrandecer a Deus, mas também anunciar esse engrandecimento a Deus de uma forma inteligível, perceptível a todas as pessoas à nossa volta. Atos 2, versículo 11 diz: nós os ouvimos anunciar
em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Era este o testemunho das pessoas que ocorreram àquele momento, àquele grande frenesi que estava a acontecer logo pela manhã, depois de uma noite em que relembrava a outorga, a entrega da palavra de Deus a Moisés e ao povo de Israel. E Deus estava a entregar agora a sua palavra tanto a pessoas simples e comuns que podiam levá-la de uma forma inteligível e lógica aos 4 cantos do mundo. Deus não faz nada sem sentido e sem uma explicação lógica daquilo que Ele pretende realizar. É verdade, em alguns momentos nós não temos logo a percepção inicial ou entendemos tudo logo no início, mas prosseguindo no caminho, mantendo o nosso amor a Deus, mantendo a nossa obediência, prosseguindo no caminho que Deus nos está a guiar, mais à frente nós iremos ter discernimento, iremos perceber tudo aquilo que Deus está a realizar. Em Atos 10, versículo 15 diz, de novo pela segunda vez, a voz lhe falou, quando Pedro está a ter esta visão. Ao que Deus purificou, não chames tu profano. E uma das coisas que o Pentecostes traz, esta ideia de fogo, tal na experiência israelita, na experiência de Moisés, é que Deus mostra claramente que quando Deus se manifesta, Ele transforma o profano em sagrado. Aquilo que Deus tem uma terra que ama. E toda esta terra é de Deus. Toda esta terra é para Deus sagrada e santa, e Deus quer alcançá-la e enchê-la da sua glória e do seu conhecimento. Por essa razão, muitas vezes, aquilo que impede que isso seja realizado não é tanto a questão da vontade de Deus, que essa vontade de Deus é manifesta e vai realizar-se. Mas é às vezes as nossas limitações, as nossas dificuldades, nossos ceticismos, a nossa dificuldade em crer que é mesmo por esse caminho que Deus nos está a levar. Foi por isso que Deus deu esta visão a Pedro antes dele ir à casa de Cornélio, em que Deus pela segunda vez lhe diz, ao que Deus purificou, não chames tu profano. Era uma mudança abismal, uma mudança que ainda hoje nós estamos a vivê-la e ainda hoje muitas pessoas têm dificuldade em realizá-la, em concretizá-la, porque nós continuamos a dividir a vida pelo sagrado e pelo profano, e Deus acabou com isso. Tudo é espiritual para Deus, tudo é sagrado para Deus, tudo na vida é que nós podemos realizar, tem a ver com a forma como nós queremos e como nós adoramos a Deus. Versículo 19 e 20 de Atos 10 diz, entretanto, meditando ainda Pedro sobre a visão, disse-lhe o Espírito, alguns homens estão aí à tua procura. Desce, pois, vai com eles sem hesitações, porque fui eu que os enviei. As grandes mudanças na vida surgem quando abrimos mão das tradições, ensinos, práticas e preconceitos que limitam aquilo que Deus está a realizar ou que Deus está a abrir nesta nova lógica, neste novo horizonte e que nos impele a sair para fora. É a vontade de Deus que deve ser feita e não a nossa. Veja o que diz o versículo 28 e 29 deste mesmo capítulo 10 de Atos. Assim lhes falou, diz o apóstolo Pedro. Reparem bem a dificuldade com que ele estava a lidar. Bem sabeis que é ilícito ao judeu relacionar-se com um estrangeiro, ou mesmo dirigir-se à sua casa. Mas Deus acaba de mostrar-me que a nenhum homem se deve chamar profano ou impuro. Por isso vim sem hesitar, logo que chamado. Se nós queremos levar o Evangelho, se nós queremos viver esta dimensão do Pentecostes a todo o mundo, nós temos que aprender uma coisa importante. Não há homens nem mulheres profanas neste mundo. Não há homens e mulheres que nós possamos dizer a estes não. A estes nós não queremos nada. A estes nós não temos nada a dar. Todo ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus tem a centelha divina e pode um dia conhecer o amor de Deus. Por isso, não percas a oportunidade, não desperdices oportunidades. Sempre que surgir a oportunidade, sai para fora, abre os teus horizontes,
percebe que Deus está a trabalhar no meio disto para que tu possas chegar até cada uma dessas pessoas. Nós vamos manter a lógica deste mundo, e a lógica deste mundo é segregadora, afasta, isola, discrimina, levanta muros, cria fronteiras, limita portanto, aproximações, ou nós seguimos a lógica divina, que aceita, acolhe, inclui, incorpora, no fim de contas, é a lógica que Deus está a abraçar, tal como a galinha, os seus filhos debaixo das suas asas. E termino com esta leitura bíblica. Atos 10, 34 e 35 diz: tomando então a palavra, Pedro falou: dou-me conta, em verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em qualquer lugar, podemos pôr cultura, raça, condição social, seja do que género for, quem o teme e pratica a justiça e lhe é agradável. Deus não faz acepção de pessoas. Deus anda à procura de mulheres e homens que lhe são agradáveis e que praticam a justiça. E sabem, se nós tivermos este espírito pentecostal, se nós tivermos este espírito de abertura de novos horizontes, dispostos a sair para fora dos nossos quintais e dos nossos muros e levarmos esta lógica de Deus que aceita todos, nós seremos as pessoas que iremos encontrar, mulheres e homens, às vezes em lugares inesperados, que amam a Deus, praticam a justiça e aquilo que lhe é agradável. Sejamos pentecostais, não na experiência apenas de viver um momento muito especial com Deus, mas sejamos pentecostais na vivência de cada dia a levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Porque a Bíblia diz, e Jesus deixou esta mensagem muito clara: recebereis poder do alto ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em todo o lugar. Não só no lugar onde estamos, mas em todo o lugar. Vamos ser testemunhas, vamos ser pentecostais e veremos que a vida é muito mais interessante do que aquilo que nós imaginamos. Deus os abençoe, que a paz de Deus esteja convosco, fiquem em paz e recebam a bênção de Deus, no nome de Jesus. Deus os abençoe. Chamas sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro num mistério, num mar profundo, aguento em fé, e pelo teu nome vou chamar, para lá das ondas vou olhar, se a maré subir, no teu abraço eu vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu.
confiança sem fronteiras. Quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me para lá do que é o mais profundo, chegar a uma fé sem fundo, mergulhar na tua presença. Guia-me onde a confiança é sem fronteiras. Quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me para lá do que é o mais profundo, chegar a uma fé sem fundo, mergulhar na tua presença. Guia-me onde a confiança é sem fronteiras. Quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me para lá do que é o mais profundo, chegar a uma fé sem fundo, mergulhar na tua presença. E pelo teu nome vou chamar. Para lá das ondas vou olhar. Se a maré subir, no teu abraço eu vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Querida igreja, também, tal como o Pentecostes nos ensina, nós somos pessoas abrangentes, pessoas que nos interessamos no cuidado uns pelos outros. E a própria Bíblia nos ensina também a levarmos as cargas uns dos outros. Por isso, logo de seguida, iremos passar alguma lista de assuntos de oração, de necessidades que cada um de nós deve levar também como suas. E vou pedir que, ao concluir este culto, você possa tirar alguns momentos para orar pelos assuntos que nós iremos colocar no ecrã, ou então para algum assunto que na sua vida ache importante também colocar diante de Deus. Oremos juntos e neste momento, sabendo que em cada casa, em cada lugar, todos iremos estar a orar juntos. Que Deus os abençoe e levemos as cargas uns dos outros, como Jesus nos ensinou. Que Deus os abençoe.